Olá, alunos, amigos, estudantes. Estamos hoje aqui para corrigir o Enem Digital. Eu sou o professor Tom, professor de Geografia do Objetivo, e vamos agora às questões deste Enem Digital. Vamos lá? Então começamos. A primeira questão fala sobre a crise da Ucrânia e diz que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e dois líderes da Crimeia assinaram em março de 2014 um acordo para tornar a República Autônoma parte da Rússia, né? Só que esse tratado, na verdade, também resultou, como ele diz aqui, né, numa independência da Crimeia, ou seja, numa volta da Crimeia à Rússia. E isso foi feito através de um plebiscito e a votação foi condenada por Kiev e pela comunidade internacional, que considera ilegítima. E aí ele pergunta: a justificativa para o acordo descrito fundamenta-se na ideia de identificação cultural. Isso quer dizer, o povo da Crimeia tinha uma identificação cultural maior com a Rússia do que com a Ucrânia. E daí o porquê eles venceram o plebiscito para se agregar à Rússia. Essa que é a alternativa. Vamos embora então. Agora nós estamos na questão número 47. Diz aqui: na maior parte da América Latina, os museus surgiram no século passado, fundados com a intenção de civilizar, ou seja, trazer para o novo mundo os padrões científicos. Então ele fala dos museus, os novos museus, os espaços com legados culturais e tal, né? Então nesse caso, ele diz aqui a transformação de um número de museus, né, cada vez mais expressivos, né, em espaços destinados a atividades lúdicas, né, como a gente tem aqui Museu da Língua Portuguesa, Museu da Imagem e do Som, tudo isso está mais identificado o quê, né? Está associado ao rompimento com aquele padrão tradicional, que era aquele padrão de pinturas, estátuas e tudo mais. Agora existe uma linguagem muito mais moderna, ideal de educação tradicional. É com isso que rompe a alternativa A. Vamos agora para a questão número 49, tá? Aqui a gente tem um texto do José Lins do Rego, que é o Menino de Engenho, e ele está contando aqui que a minha mãe sempre me falava do engenho como um recanto do céu, uma negra que ela trouxera para a criada, contava histórias de lá, das moagens e de todo o cotidiano ali do engenho, né? E aí quando ele fala do engenho, ele diz: puxa vida, aquela coisa romântica do lugar, a casinha que a gente fazia ali, moía o milho, fazia farinha, modia. É todo um conceito afetivo ligado à questão de lugar. Então esse conceito de lugar, que já foi desenvolvido na geografia, chamado de topofilia, é um sentimento muito mais afetivo. Então por isso que a alternativa certa é a alternativa C, pois oferece uma noção de afetividade, tá bom? E vamos então para a questão número 53. A redução do valor da aposentadoria se deve ao fator previdenciário, mecanismo utilizado pelo INSS para tentar adiar a aposentadoria. Então você precisa ter tantos anos de contribuição, você precisa ter um mínimo de idade para poder se aposentar, e aí que ele está se referindo basicamente ao seguinte, né? Hoje as pessoas, se aposentam cedo, vão receber durante muitos anos. Por quê? Porque os brasileiros estão vivendo mais, a própria população do mundo está vivendo mais. O que está aumentando? A expectativa de vida, alternativa C. Certinho? Vamos embora então. Questão seguinte, questão 54. Aqui fala da América do Sul. A principal orientação dos investimentos nas últimas décadas foi direcionada para aumentar a oferta de commodities, sabendo que esses países da América do Sul, os países pobres do mundo, são países que vendem matérias-primas, minério de ferro, vendem petróleo, no caso brasileiro, bastante soja, né? Minério de ferro também. E aí, falando sobre esses produtos, ele está dizendo o seguinte: o principal risco econômico para os países da América do Sul dependentes da comercialização dessas matérias-primas é porque elas são muito instáveis. De repente, um país rico, ele pode produzir, encontrar uma mina no lugar e jogar muito minério de ferro no comércio mundial, aí ele mesmo faz o preço do minério baixar. Então os países pobres não têm controle sobre os preços das suas matérias-primas. Então tem instabilidade do preço, alternativa B de bola. Vamos lá? A seguinte agora é a número 63. Fala do processo de modernização da agricultura brasileira. E óbvio que ele
provocou profundas modificações nas relações sociais, né, no mundo do trabalho. É hoje uma agricultura praticamente em modelo industrial. E nessa questão aqui, quando ele fala nessa agricultura, no contexto, o processo apresentado revela contradições no espaço agrário brasileiro decorrente da expansão do quê? Bom, esse agronegócio da soja, esse agronegócio que tem cana transformada em álcool e tudo mais, ele é, na verdade, uma lavoura comercial, não é uma produção pequenininha, familiar, né? E nem está falando de reforma fundiária, ele está falando das grandes lavouras comerciais, dos grandes latifúndios que plantam para exportar. Então a alternativa é a alternativa C, tá bom? Vamos lá então. Seguindo, aí nós temos um mapa do relevo, e este mapa do relevo ele mostra assim, regiões com predisposição à erosão. E pode verificar que aqui tem uma faixa vermelha, que é uma faixa que se localiza nessas proximidades aqui, ó. Tá vendo? Nessa região litorânea, pega, por exemplo, a Serra do Mar, nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, no litoral, onde existem muitos desmoronamentos, né? Esta região aqui, que tem o vermelho, e aí ele vai perguntar o seguinte, ó, com base no mapa, a área com maior suscetibilidade, né? Natural à ocorrência da erosão, é justamente a faixa litorânea do Sudeste, tanto que, lamentavelmente, todos os anos a gente tem notícias de famílias inteiras que morrem soterradas, barracos de pessoas muito humildes que desmoronam e são levados pelos deslizamentos das encostas. É um lugar que chove muito, tem um clima tropical com bastante umidade e as grandes declividades proporcionam esse deslizamento. Tá ok? Então a alternativa aí é a alternativa D de dado, na questão número 67. Questão número 68, ó. Um mundo como o nosso, por um lado, marcado pela fluidez do espaço, as questões ligadas à circulação se tornam ainda mais relevantes e, com elas, a situação de um dos componentes mais emblemáticos dos territórios, seus limites, né? Com quem ele faz limite, as suas fronteiras. É aí que surge um dos grandes paradoxos da geografia contemporânea. Ao lado da fluidez globalizada, aparecem também os fechamentos. Imagina, se o mundo globalizado é um mundo que você tem abertura de todas as fronteiras, teoricamente, comerciais, de produtos, na hora de passar pessoas, aí já não é com tanta fluidez que a coisa funciona. É isso que ele está falando, a contradição. No mundo de globalização, a gente barra pessoas, só deixa circular mercadorias, né? Fica fácil entender aqui que a contradição que ele está colocando é o livre mercado, né? No caso, o livre mercado, livre circulação de mercadorias, mas, na verdade, ao mesmo tempo, construção de barreiras fronteiriças, evitando que as pessoas entrem. Aí que estaria a contradição, a alternativa B de bola, certo? Vamos embora aqui, número 70. A trilha da expansão traçada pela soja brasileira nas últimas décadas começa a ser seguida pelo trigo. O trigo, que nunca tinha alcançado um grande desenvolvimento, com algumas limitações, sobretudo climáticas, ele começa a crescer bastante. E ele fala que o cultivo era consagrado na região sul, agora, por exemplo, está sendo bastante cultivado no centro-oeste, grande produção no Mato Grosso do Sul. Nas últimas 5 safras, a triticultura, a cultura do trigo, cresceu 33% em área e, o mais importante, 76% em volume, em quantidade de produto. Então, o quadro desperta o otimismo do setor para investir em inovação, mirando uma expansão ainda maior no plantio nos próximos anos. Então, sobre o trigo, o que a gente tem que dizer? O fator explica a expansão do cereal em destaque no texto do território nacional é o quê? Qual é o fator? É a introdução de sementes adaptadas, certo? O que significa dizer que você tem aí, ó, por exemplo, não é agricultura orgânica, não é trabalho familiar, não está ligado à irrigação, porque a irrigação é uma técnica simples usada, né? Não é uma cultura itinerante, que é roça, então só poderia mesmo ser introdução de sementes adaptadas aos climas mais tropicais, a tropicalização dos produtos, certo? Vamos agora para a questão seguinte. Então, vamos lá, a questão número 71. Nessa questão, ele fala assim, somada à produção voltada para o mercado interno, está a expansão das culturas de exportação. E essas culturas de exportação, por exemplo, a soja, que é o grande produto hoje do Brasil, ele foi procurando lugares onde as terras eram mais baratas, lugares onde você poderia ter propriedades maiores e tudo mais. Então ele fala, a atuação do Estado brasileiro na atividade descrita ocasionou mudanças socioespaciais marcadas pelo quê? Pela reconfiguração da fronteira agrícola. Essas transformações levaram a nossa agricultura
agricultura, para além de São Paulo, para além de Minas Gerais, para além do núcleo populacional, lá para as áreas mais vazias. E hoje a fronteira brasileira, a fronteira agrícola, está invadindo, por exemplo, a Amazônia. Certo? Então a alternativa é a alternativa D de dado. Vamos lá então. Agora a questão número 74 sobre Brasília, tá? Brasília é a primeira cidade moderna. Olha, ele entregou a resposta da questão aqui, ó, inscrita na lista do Patrimônio Mundial. Então, quando você pensa em tombar uma cidade como Roma, que tem o Coliseu, uma coisa da Idade de Cristo, tudo bem. Agora, tomar Brasília, uma cidade que foi construída entre o final dos anos 50 e os anos 60, é porque é a primeira grande obra da modernidade. Então, é como ele coloca aqui, ó, sobre Brasília, ó, ela preserva princípios arquitetônicos e urbanísticos, né? O urbanista Lúcio Costa, o arquiteto Oscar Niemeyer, certo? Então, você tem aí o que ele diz aí, basicamente, tudo isso originado no modernismo. Então, é um dos primeiros, a primeira grande cidade fundamentada nos conceitos do modernismo tomada pelo patrimônio da ONU, né? Então, a alternativa é a alternativa B de bola. Vamos embora aqui. Aí a questão 75. Ao mesmo tempo que as novas tecnologias inseridas no universo do trabalho estão provocando profundas transformações no modo de produção, tornam-se cada vez mais plausível a possibilidade da liberação do homem do trabalho mecânico e repetitivo. Então o homem, obviamente, não vai fazer mais os trabalhos pesados porque a máquina vai fazer. Ele vai ser liberado, claro. Então, nesse caso, qual é o problema, né? O grande problema é que na medida que o homem é substituído pela máquina, como ele diz na letra D de dado, o fenômeno do desemprego aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo. Um homem substituído por equipamentos, por máquinas, né? Alternativa D de dado. Questão 77. Temos dois textos, né? O primeiro fala que, de modo geral, para a região norte, o fato contundente é a expansão dos padrões motivados pela pecuária. A região norte é a que mais cresce hoje, sobretudo na criação de animais, de bovinos, né? E hoje as pastagens se estendem como uma frente pecuarista para o interior, avançando para dentro da Amazônia. Enquanto que no texto 2, ele fala: as várzeas dos rios são os principais espaços de aproveitamento para o cultivo de uma lavoura rudimentar. Então, as grandes áreas para criar gado, as pequenas várzeas dos rios com aquelas terras menores irrigadas constantemente pelos transbordamentos da água, aquilo ali é utilizado basicamente para produzir comida para as pessoas, né? Então aqui ele vai dizer exatamente isso. De acordo com os textos, observa-se que na região norte a coexistência de dois modelos, né? Um mercado de exportação, que é criar gado para exportar carne, e uma área na várzea do rio, onde se planta mandioca, onde se planta o milho, um pouquinho de arroz, para que eles comam, que é, no caso, a subsistência. Alternativa A na questão 77. Vamos lá? Questão 83, certo? Nessa questão 83, ele diz: os canais meândricos são canais que ficam serpenteando, fazendo curva, né? São encontrados com frequência nas áreas úmidas cobertas por vegetação ciliar. Matas ciliares são as matas que acompanham os rios. Elas são chamadas de ciliares porque elas parecem os cílios dos nossos olhos. Elas estão lá para proteger o rio. Não deixa, por exemplo, a chuva chegar com muita força na margem, levar sedimentos para dentro do rio, produzindo assoreamento. E várias são as condições essenciais para o desenvolvimento dos meandros. Então, meandro, ele só vai fazer curva o rio não quando ele está no curso alto, o curso dele que ele desce, porque quando ele desce com muita força, então ele vai reto. Mas quando ele está no lugar plano, ele começa a serpentear. Então, ele depende de um relevo mais plano, de uma planície, por exemplo, para ter esse fator meândrico, né? Canais anastomosados, como nós chamamos em geografia, certo? E aqui ele fala exatamente isso: em que tipo de terreno eu vou encontrar esses rios meândricos? Letra D de dado, nas planícies sedimentares, as áreas mais baixas e planinhas quando o rio já está chegando. Tudo bem? Vamos lá então agora. Seguindo, nós temos a questão número 84. Em 1991 foi assinado o Tratado Antártico. E quando se fala em Tratado Antártico, a coisa mais importante é o seguinte: não se pode ter exploração econômica. Agora, sobretudo, a primeira coisa que as pessoas procuram é minérios, é ouro, é petróleo e tudo mais. Então, por exemplo, não se pode ter exploração econômica, sobretudo exploração de minério. Isso é o fator mais importante do Tratado Antártico, colocado aqui como alternativa B de bola: impedimentos legais de exploração mineral. Tudo bem? A 85 fala da Revolução
verde. Embora seja chamada de Revolução Verde, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Revolução Verde, ela diz respeito à utilização de máquinas, de fungicidas para combater doenças, herbicidas para combater as chamadas ervas daninhas, fertilizantes para fazer os produtos crescerem mais rapidamente, inseticidas para combater, por exemplo, os insetos, são os chamados agrotóxicos, né? Nesse contexto que você tem, o que acontece? Um cara para plantar com esses elementos da Revolução Verde, que ia multiplicar a produção, exigiria de você muito dinheiro para comprar inseticida, muito dinheiro para comprar fungicida, muito dinheiro para comprar fertilizante, e daí você teria a alternativa D, uma grande elevação do custo do cultivo, certo? E aí, a número 87, maior que os espaços metropolitanos tradicionais, incorporando áreas menores e vizinhança e formando uma aglomeração em escala mais ampla, concentra o principal atividades produtivas significativas em diversos setores. Cadeias da indústria, investimento estrangeiro direto, operações de negócio internacional, fluxos monetários. O conjunto da economia global passa a ser um arquipélago delas, constituindo os nós da malha econômica, né? Então, o que ele está falando? Ele está falando de um conceito, de uma coisa um pouco maior do que basicamente só uma grande cidade. Por exemplo, a São Paulo não virou hoje mais do que uma cidade, virou uma macrometrópole, virou, na verdade, um lugar que você tem São Paulo no meio, mas ao norte você tem Campinas, ao sul você tem a Baixada Santista, a leste você tem São José dos Campos, a oeste você tem Sorocaba, então vira uma cidade-região, que é o conceito que está aqui na alternativa B, de bola, certo? A número 88, os fundamentos da meteorologia tropical, como mostrou Richard Grove, foram estabelecidos durante o Grande El Niño, né, de 1790 e 91. E quando se fala basicamente de El Niño, né, a gente diz respeito a um fenômeno oceânico. O El Niño é especificamente um fenômeno ligado à temperatura das águas do Pacífico. Aqui no Pacífico Equatorial, na América do Sul, durante o El Niño as temperaturas se elevam muito e o Pacífico com grandes temperaturas produz grande evaporação. Isso muda muito a dinâmica da circulação atmosférica. Certinho? É isso então? Chegamos ao fim? Alunos, espero que vocês tenham conseguido se desempenhar muito bem e que o sucesso chegue logo para todos vocês. Muito obrigado.